Com experiência em Portugal, Brasil e Estados Unidos, CEO e cofundador da Zen Club, plataforma de saúde emocional que atende mais de 1,5 milhão de pessoas no Brasil. É um orgulho ter você aqui com a gente, tá, Rui? O tempo é seu e prestem bastante atenção e o que precisarem, depois a gente vai abrir para perguntas, vocês vão estar falando diretamente com o homem aí. Bom dia. Que honra, hein? Que clima, que atmosfera. Marcos, muito obrigado pelo convite. Ana, muito obrigado pelas palavras. Acho que a Ana já falou metade do que eu vou falar, com muita, muita emoção. Ao Leeds, portanto, obrigado mais uma vez pelo convite. Talvez antes de eu começar, eu tenho duas perguntas. Assim, acho que o meu objetivo aqui é nivelar, não é, e simplificar tudo o que está a acontecer, portanto, no campo da saúde mental no trabalho, dos riscos psicossociais. Então, a primeira pergunta que eu queria entender que audiência a gente tem aqui, tá? Estamos a falar de empresários, portanto, empreendedores. Podem levantar a mão, quem é empresário, quem é empreendedor. Tá? Temos aqui 1/3 da sala nesse grupo. RHs, pessoas que trabalham, portanto, temos aqui talvez 60%. Alguém da área de saúde, segurança, também temos aqui um público. Ótimo. Então, certamente, temos níveis de maturidade diferentes no que tange o tema. Eu queria ver se 1, 2 pessoas se voluntariam, só para me dizer assim, qual é a expectativa de vocês nessa manhã de quinta-feira. Assim, eu quero, por favor, pode se levantar. Não sei se tem um microfone ali. O meu papel aqui é muito mais atender a expectativa do que, enfim, falar um monte de Bom coisa. dia, meu nome é Juna Vassolero, eu sou da Vassolero Advogados Associados, sou advogada e especialista em direito do trabalho, inclusive, e atuo na área há mais de 24 anos. Então, nós já estamos implementando a NR1 nas empresas que são nossas clientes. Há mais ou menos uns 6 meses já havia esse caminho junto ao RH, junto aos técnicos e médicos de segurança do trabalho. E eu acho muito pertinente o que ela diz, que nós estamos tratando com pessoas e que não é sobre fiscalização. Mas eu acredito que isso deve caminhar junto. Um não consegue viver sem o outro para que a empresa tenha uma saúde. Então, a minha expectativa é poder ajudar os meus clientes a ouvir mais sobre o assunto da parte de saúde e, na prática, quando houver implementação, que eu saia daqui com novas ideias, porque a gente está sempre para aprender no sentido de sair enriquecida e com novas práticas que possam auxiliar os seres humanos com a necessidade legal. Pedro, claro. Muito obrigada. Mais alguém quer compartilhar assim, expectativa para hoje? Alguém muito ansioso com o tema? Ninguém tem expectativa. Ninguém tem expectativas. As pessoas chegam para o café da manhã. Augusto Servan, advogado também, como colega. Saúde mental, dois advogados levantam. Marchiori Advogados, ao invés da doutora, eu sou tributarista, nadando em um meio no qual a gente lida muito com empresários. No escritório nós temos a área do direito do trabalho bem encaminhada. E assunto novo é conhecimento, transportar o conhecimento aqui para os lugares nos quais nós atendemos, no bate-papo do dia a dia também, que as pessoas nos questionam. E é importante, né, adquirir conhecimento, transmitir ele e entender essa dinâmica. Então, a ideia é essa mesmo, estar aqui para adquirir conhecimento. Muito obrigado. Muito obrigado. Ótimo. Então, com isso, eu acho que posso começar. Gente, eu vou passar por 3 pontos, tá? Então, eu vou trazer um pouquinho do contexto Brasil, de por que a gente está falando sobre este tema, por que isto virou, portanto, lei, digamos assim. Eu vou explicar um pouco o que é na prática, portanto, os passos que, como empresas, vocês têm que internalizar e executar, tá? E, por fim, dar um exemplo de como talvez muitos de vocês já estão a percorrer este caminho. É muito mais uma questão de estruturar a evidência do que vocês estão a fazer e como vocês já estão a mitigar esses riscos no vosso local e ambiente de trabalho, tá bom? Então, beleza, já fui apresentado. Se ninguém entendeu o português, Portugal, Brasil, só levantar a mão e eu troco aqui o sotaque, tá?
mas como a Ana falou, eu perdi o teu, Cláudia? Juna, desculpa. Juna falou, eu acho que a gente ouviu aqui já, nesta manhã, esta seguinte pergunta. A gente vai encarar isto como compliance e ter que efetivamente cumprir uma regulamentação, ou a gente vai ser muito mais ousado, tá? Vai ser muito mais protagonista e vai usar isto a favor de evoluir as nossas práticas e cultura de trabalho. Tá? A gente vive num mundo completamente diferente pós-pandemia. Tá? Hoje a gente tem formato presencial, remoto, híbrido. Tá? A gente tem tecnologia ao nosso dispor. A gente mudou a nossa forma de trabalho. Nós, como seres humanos, estamos mais digitalizados, evoluídos. Tem downside, obviamente, estamos hiperconectados. Mas com isso se exige que, efetivamente, a gente sofistique as nossas práticas de trabalho. E, na minha visão, assim, não tem que olhar para isto como, putz, o governo entrando no meu business de novo. Não. Tem que olhar para isto como o governo nos dando um framework do que priorizar neste momento para que a gente possa ter um papel na sociedade de redução do adoecimento. Simples assim. Tá? E a gente, então, só para contextualizar, eu falo de um lugar de gestor, tá? Eu lidero hoje quase 400 pessoas, mas também, portanto, como médico, ou seja, uma pessoa que gosta do ser humano, que olha efetivamente para a individualidade da pessoa, mas também como alguém que é parceiro, portanto, hoje, de mais de 2.000 empresas, tá? De todos os portos, e que está lado a lado todos os dias com RH, time de saúde, time de liderança, para não trazer uma pauta ativista de saúde mental. Não que eu não acredite nisso, mas o meu papel é muito mais como é que saúde mental integra na estratégia hoje do negócio. Vou dar 2 exemplos aqui. Eu posso estar a passar por um momento de fusão e aquisição, né, de M&A, onde sei que os próximos 6, 12 meses vão ser tempos conturbados. Vão ser tempos de integração de sistema, de tomada de decisão difícil, né, de não deixar, portanto, a poeira, portanto, ir para baixo do tapete e efetivamente, trazer problemas importantes de cultura, processos, né, futuro. Mas se eu for claro com a minha população de que é um período difícil, que podem ter vários canais abertos comigo para me trazerem como é que se estão a sentir no campo. E eu, como organização, for sincero com eles, e a minha população comigo, a gente vai ter aqui uma comunicação bilateral. A gente vai conseguir superar um momento desafiador. Por outro lado, se eu estou num momento de crescimento explosivo, né, se eu também for franco, este é um lugar para quem neste momento está disposto para trabalhar muito. Porque vai ter o upside financeiro na frente, vai ter o upside de realização. E saúde mental entra aqui. Saúde mental entra nestes 2 mundos. Entra num mundo como um canal de escuta, acolhimento, em momentos de talvez, putz, será que vou ser demitido? Será que vou ter que demitir pessoas numa fusão e aquisição? Mas aqui também, talvez eu sou um especialista e vou ter que virar líder e vou ter que virar gerente muito mais rápido do que eu estava disposto. Saúde mental entra nesta trilha também. Tá? Então, é deste lugar que eu falo, tá? De como é que a gente potencializa o ser humano para potencializar os negócios. Tá? Então, já falamos um pouquinho disto. Só dando aqui um contexto, não é? Acho que já não é novidade, não é algo pandêmico, tá? Saúde mental, efetivamente, já se falava do topo do iceberg em 2019, tá? A Organização Mundial de Saúde já falava que depressão ia ser a doença mais incapacitante do mundo do trabalho, portanto, na década dos 20, tá? A pandemia simplesmente acelerou e abriu, escancarou, portanto, essa temática, tá? E é interessante de ver hoje, não é? O quanto efetivamente, assim, a gente já não precisa ter receio de será que eu preciso trazer o tema para o meu local de trabalho? Não, as pessoas estão gritando para que vocês o façam. Agora, há formas e formas de o fazer. Eu acabei de dar 2 exemplos de como fazer em 2 momentos, não é? Supostamente positivos para o negócio, mas desafiadores para quem está a operar esse negócio. Quando se fala de custos, tá? Apesar de saúde mental ser mais intangível, invisível, acho que os custos começam a se tornar cada vez mais tangíveis. Tá? A gente tem custo de ter pessoas afastadas, a gente tem o custo de ter pessoas pouco produtivas, não? O presenteísmo no local de trabalho, a gente tem o custo, portanto, de sinistralidades de plano de saúde. Tá? Vou dar aqui uma estatística interessante. Tá? Quando a gente pensa em doença mental, a gente se leva para um lugar, não é, de que vai demorar tempo a ser resolvido. É uma doença crônica, assim como uma diabetes, assim como uma hipertensão, uma obesidade. É uma doença que vai demorar aqueles 12 meses, 24 meses a se ver resultados clínicos
promissores. Isso não é verdade. Tá? Hoje, tá? E a gente atende centenas de milhares de pessoas por mês, a gente vê uma melhora após a 4ª consulta. Portanto, um mês de tratamento, a gente já vê uma melhora em 62% da população que inicia um acompanhamento psicológico. Tá? 2, a gente fez um estudo com a Volkswagen, tá? A gente atende, portanto, as 45 mil vidas da Volkswagen no Brasil, portanto, funcionários e dependentes, e após 7 meses de trabalho com eles, a gente conseguiu, eles têm um seguro de vida, um plano de saúde pós-pago. Então, eles têm o dado de sinistralidade na mão, assim, eles controlam na unha o dado de pós-pago. A gente reduziu, portanto, o sinistro em 27%, tá? Da população que começou a usar o Zen Club versus a população que não usava. Por quê? Zeramos internação psiquiátrica, tá? Diminuímos em 32% idas a pronto-socorro. Imaginem, né? Temos aqui, portanto, a Mari, que é cardiologista. Certamente ela já viu vários pacientes com um síndrome do pânico, uma taquicardia, que era simplesmente uma ansiedade da vida. Não precisa de ir no pronto-socorro. Tá? E a gente diminuiu, efetivamente, o número de consultas eletivas desnecessárias. Tá? Então, assim, o ROI, né, o custo evitado, a melhoria significativa da qualidade de vida da pessoa. Recording in progress. Tá? E para quem ainda pergunta assim, tá, mas esta atualização da NR1 é para valer? Ela é para valer. E o interessante, tá, é que quem acompanha mais de perto este segmento de saúde mental vê que nos últimos 3 anos houve grandes marcos, tá, voltados para a saúde mental no Brasil. Então, em 2022, a gente teve a Agência Nacional de Saúde, que obrigou, portanto, os planos de saúde a tirar as restrições de terapias dentro do plano. Então, antes era difícil de ter um acompanhamento de mais de 10 sessões dentro do convênio. Tá? Era preciso ser um paciente com algo muito grave para ter, portanto, acesso a 24 consultas. Hoje em dia, não. Você passa no médico, tem, portanto, encaminhamento para psicólogo, não, você pode fazer consulta toda semana. Tá? Então, e por que a Agência Nacional de Saúde viu isso? Porque, efetivamente, estava havendo um aumento de idas ao hospital, né, de internações, não é? Onde eu poderia, portanto, efetivamente, evitar esse custo de atenção secundária e terciária, possibilitando mais consulta básica. Tá? Depois, em 2023, a gente vê, portanto, a atualização do burnout como uma doença efetivamente atribuída às condições de trabalho. Tá? E agora, em 2024, a gente viu 2 movimentos, um que se consagra, que é o que a gente está aqui a falar hoje, não é? Da norma regulamentadora, mas antes disso também tinha, portanto, alguns senadores e governantes, né, deputados, em Brasília, tentando levar a lei do certificado da empresa promotora de saúde e bem-estar para frente. Ainda não foi, não sei se vai, mas, de novo, movimentos cadenciados, multidisciplinares, né, Agência Nacional de Saúde, governo, portanto, a classe médica aqui, mostrando o quão importante é a gente atacar e colocar este elefante branco no centro da sala. Tá? Então, agora entrando na norma regulamentadora, tá? Não é uma coisa nova. Não é preciso gerar ansiedade. Não é preciso olhar como uma burocracia a ser cumprida. Tá? A norma regulamentadora, portanto, é a diretriz que dá às empresas, não é? As diretrizes de saúde e segurança para que as pessoas, portanto, possam ser produtivas, não é? Mas num ambiente seguro, tá? Num ambiente que reduz o potencial de acidentes de trabalho e num ambiente que efetivamente melhora, portanto, a produtividade e o engajamento do ser humano. Tá? Já desde 1971, abriga, portanto, qualquer empresa que tem CLT, tá? Está debaixo da CLT, e o que a gente teve, portanto, em agosto do ano passado foi uma atualização. Tá? Então, toda a empresa hoje aqui, se bater na porta do seu departamento médico ou na sua empresa terceira de medicina ocupacional, vai ver que eles têm lá o PGR bonitinho, o Programa de Gerenciamento de Riscos, né, que tem que ser submetido com uma periodicidade de 2 anos, bonitinho ali, onde eu detalho, não é, quais são os riscos que na minha organização, a minha população de diferentes cargos, áreas, departamentos e unidades está exposta. Tá? E o que, portanto, a grande mudança da norma regulamentadora 1 de agosto de 2024, referente à saúde mental, se até agora eu tinha que mapear riscos físicos, riscos químicos, biológicos e ergonômicos, eu vou dar 2 exemplos.
Se vocês têm pessoas que trabalham num ambiente fabril, né, quando elas entram na fábrica, elas têm que usar um capacete porque elas estão expostas a um potencial, né, risco físico de levar com qualquer coisa na cabeça. Tá? Então, para eu não ter, portanto, acidentes, eu obrigo as pessoas, né, a usar, portanto, o capacete. Se eu trabalho numa instituição de saúde, né, como médico, enfermeiro, psicólogo, o que for, se eu estou ali exposto, portanto, a fluidos, né, de outras pessoas, eu tenho que usar luvas. Simples assim. Então, o que o governo disse é, vamos à origem. Eu estou vendo o adoecimento exponencializar. Eu estou vendo que isto não é um up and down da pandemia. Eu estou vendo que isto é uma coisa sistêmica mundial. Né? Eu estou vendo mais ansiedade, estou vendo mais depressão, mais burnout. Quais são os fatores de risco que, né, sabemos que doença mental é multivariável, multidisciplinar. Mas quais são os fatores de risco que eu posso, talvez, controlar mais, gerenciar melhor no meu ambiente de trabalho? E então temos os riscos psicossociais. Tá? Então, de novo, é mais um risco que entra no nosso to-do de fazer e de mapear. Okay? Então, como o Marcos já disse, né, saiu esta matéria do Globo que mostrou efetivamente um aumento expressivo, tá? E nós acreditamos que ainda é subnotificado. Okay? E certamente a Viviane, que vai entrar daqui a pouco, vai falar dessa questão da subnotificação. Então, vimos um aumento de 68%, portanto, nos afastamentos no INSS, tá? Voltados para a doença mental, sendo que ansiedade e depressão são os primeiros. E quando eu falo de subnotificação, são duas coisas. A pessoa, imaginem, a pessoa que trabalha no escritório da advocacia, sentada, né, todo dia, e em vez de declarar que está sendo afastada por uma ansiedade ou uma depressão, tem lá uma doença osteomuscular. Estranho, mas acontece. Ou o facto de uma pessoa dar um atestado e esse atestado ser negado e a pessoa efetivamente não ser afastada por longo prazo. Então a subnotificação tem vários formatos que acontecem e o governo acredita, portanto, que isso está a acontecer hoje. Por isso, não é? Por isso que é tão interessante de ver que efetivamente o foco da NR1 é atuar na proatividade e preventividade de mapear riscos psicossociais, que são estes aqui na tela, alguns deles, tá? Para que a gente consiga diminuir a sinistralidade de doença mental na nossa sociedade. Tá? Eu tenho a certeza que cada um de nós, assim, eu comecei esta empresa porque a minha mãe adoeceu de doença mental, teve tardiamente, assim, era uma pessoa super bem na carreira, aos 55 anos foi diagnosticada com uma bipolaridade tardia, teve ideação suicida, teve, portanto, surto psicótico, e eu vou-vos dizer, assim, podia ter sido prevenido. A gente não quis olhar para o problema, os sinais estavam lá, a personalidade estava lá, eu sou médico, meu irmão é médico, enfim, a gente negligenciou. Ela não quis assumir e hoje em dia, assim, a nossa relação em casa é péssima. O problema é muito difícil de ser contornado. Então, o incentivo a olhar para riscos é ótimo, porque a gente consegue efetivamente priorizar esta pauta, estar mais atento a diminuir, portanto, a expressividade disto. Eu vou dar alguns exemplos e vocês vão ver que isto não tem nada a ver com saúde. Isto tem a ver com relações humanas. O que é que são riscos psicossociais? A qualidade da comunicação no seu lugar de trabalho, ela é boa, ela é eficaz ou não? Ela é tóxica, ela é ineficaz, não passa a mensagem. Né? Isso é um risco, comunicação ineficaz. A relação horizontal que você tem, ou vertical, não é? A relação com as pessoas no seu ambiente de trabalho, ela é boa. É colaborativa ou é muito competitiva, não é? Você está, portanto, exposto a grandes períodos de sobrecarga e estresse no trabalho? Monotonia. O seu trabalho é repetitivo e poderia ser substituído por uma máquina? Isto são riscos, não é? Que nós, como liderança, a empresa, efetivamente pode atuar. Não estamos a falar da individualidade da pessoa. Se o trabalho gera ansiedade. Não estamos a falar disso. Estamos a falar sobre as condições de trabalho. Tá? Então, a gente está conseguindo tangibilizar cada vez mais quais são os fatores do dia a dia que impactam efetivamente nestas doenças invisíveis emocionais. Tá? E isto, digamos assim, é o framework que vocês deveriam levar para casa do que é preciso fazer. De novo, vamos sair daqui com uma cabeça de que isto é uma baita oportunidade, tá? Enquanto RH, enquanto área de segurança, área médica, de ganhar mais protagonismo na nossa agenda corporativa.
Eu hoje, como CEO, eu digo assim, o meu braço direito é a minha área de recursos humanos, o meu braço esquerdo é a minha área de dados e de operações. Tá? Eu sem pessoas não vou a lado nenhum, eu sem dados também não vou a lado nenhum, porque eu mando toda a gente correr para o lado errado. Simples assim. E é impressionante, tá? O quanto, quando a gente prioriza isto, assim, a gente abre assim, uma potencialidade do indivíduo e dos times absurda. Então o que é preciso fazer é o quê? Rodar uma pesquisa de riscos psicossociais. A gente tem são 19 perguntas, não é uma pesquisa de clima, não é uma pesquisa GPTW, não é uma pesquisa de pulso, não é isso. É uma pesquisa de riscos psicossociais. Tem várias, validadas cientificamente. De novo, a gente quer olhar para a exposição dos riscos, tá? É subjetiva, mas ela vai dar, não é, um foco de onde é que vocês têm que atuar. Se vocês têm atestados na mão, portanto, têm controle de afastamentos, a minha sugestão para passarem para o passo número 2 é cruzarem esses dados. Então, eu rodo uma pesquisa, na sequência, eu olho para onde é que eu já estou vendo adoecimento na ponta. Então, cruzando isso, a gente já consegue ver o quê? Pela pesquisa, eu vou conseguir atribuir probabilidade. Quando eu olho para adoecimento atestados, eu vou conseguir olhar severidade. Não quer dizer que vocês precisem necessariamente da severidade, mas é super importante para ter um plano de ação mais robusto. E depois disso, roda uma pesquisa. Portanto, priorizam. Depois é introduzir um plano de ação. Eu vou mostrar aqui um exemplo de algumas ações que fazem parte de um potencial plano de ação. Tá? Outra forma de ver, portanto, os resultados, não é? Eu posso ter riscos altos, médios e baixos. Tá? Então, eu preciso, portanto, se eu estou exposto a riscos baixos, eu vou continuar, portanto, com as boas práticas que claramente eu tenho na minha organização e vou continuar a promover saúde. Se eu começo a ver riscos médios, eu tenho que entrar num campo da prevenção e da atuação mais assistencial. E se eu tenho riscos, portanto, altos, eu efetivamente estou num lugar, e a gente deve começar de cima para baixo, tá? De mitigação de riscos. Tá? E então, a gente fala aqui, quando a gente está no campo da promoção, a gente quer efetivamente capacitar a liderança, quer sensibilizar, portanto, os nossos funcionários. A gente pode, né, criar brigadas, portanto, voluntários que queiram ser esses representantes e símbolos, digamos assim. Eu estava a falar mais cedo com alguém que, mas as pessoas não se querem abrir com a empresa. Eu concordo, não precisa de abrir com a empresa. O papel da empresa é dar ferramentas para que você possa usar outros canais, sejam externos ou internos. Um embaixador de saúde mental internos é um canal. Uma plataforma, né, como o Zen Club é outro canal. O plano de saúde é outro canal. E por aí vai. Então, é isso. À medida que eu vou indo para cima, a gente entra aqui num trabalho que já envolve cada vez mais psiquiatra, comitê de saúde, comitê de riscos, tá? Só um parênteses aqui. Está a ser super interessante, né? Eu estou neste mundo há 10 anos e no começo as dúvidas eram, mas o digital vai vingar? Será que as pessoas vão fazer consultas online? Eu falava, quem mora em São Paulo, caro, tempo, trânsito. Hoje em dia, né, pós-pandemia, ninguém fala se o digital funciona ou não. A segunda coisa que falavam é, mas quando levar para o trabalho, será que as pessoas usam? Eu acabei de vos dar o exemplo de uma Volkswagen, tá? Uma empresa fabril, a gente faz hoje 5.000 consultas por mês. As pessoas adoram. Eu vos mostrei, 90% dos funcionários brasileiros querem efetivamente que a empresa, né, esteja junto da jornada de saúde mental deles. Tá? Então, assim, já não há negação. E o que a gente está vendo agora, e a gente tem feito esse trabalho com algumas empresas, a Viva é uma empresa, P&G é uma empresa, é trazer a psiquiatria mais próxima. Tá? A gente está quebrando efetivamente os tabus da psiquiatria. Tá? E está sendo super interessante de ver. Vou dar um exemplo super interessante. Pessoa que tem síndrome do pânico, tá? Controlado, medicado, tá? Segue com psiquiatra, segue com psicólogo, ou já nem segue porque a dosagem está boa, beleza. Começa a ter picos, né? Começa a ter ataques de pânico novamente. Passa no psiquiatra, portanto, da rede, passa no seu psiquiatra que não tem contexto corporativo. A primeira coisa que o psiquiatra faz é, deixa-te dar aqui um atestado, fica em casa 30 dias, vamos ver se isso se resolve, ajustes de medicação, pau. A pessoa diz assim, mas, por favor, não me tire do trabalho. O trabalho é a única coisa que hoje me dá tesão.
na verdade, para esta pessoa, o trabalho é um fator protetor. Mas o que é que lhe está a gerar os ataques de pânico? Ela, tomou uma decisão de vida, que foi morar no interior, mas agora tem que trabalhar 2 vezes na semana presencialmente, tem que pegar 2 horas de trânsito, está com medo da segurança, isso lhe gera, portanto, ataques de pânico. Tá? O que é que, portanto, o nosso psiquiatra faz? Entende? Olha, né, esta empresa tinha, portanto, passa com este psiquiatra aqui nosso, parceiro, e vamos ver então o que é que pode ser feito. E a recomendação do psiquiatra foi: é possível, no cargo que esta pessoa ocupa, na função que ela tem, ela, pelos próximos 3 meses, trabalhar remotamente? E a gente ajuda ela a se reinserir no modelo híbrido? Pode ser. O time de saúde ocupacional falou com o gestor na hora, pelo amor de Deus, por favor. A pessoa não foi afastada, a pessoa ganhou qualidade de vida, a pessoa conseguiu, portanto, ter o tempo para, não é, se modular a voltar a trabalhar presencialmente. Síndrome do pânico, controlado. Então, é este tipo de coisas que a gente pode vir a fazer, sabe? Quando a gente encara diferente, é mais vulnerável, traz o ferramental certo para o nosso local de trabalho, efetivamente a gente consegue potencializar o ser humano, tá? E para terminar, então, ou quase terminando, tá, gente? Assim, na prática, é com este modelo que eu toco a minha empresa e é este modelo que eu tento passar, portanto, isto são exemplos, mas assim, há 3 camadas na cebola. A gente tem a nossa organização, e aqui eu coloco também o RH e o time de saúde. A gente tem a nossa camada de liderança e a gente, portanto, tem os nossos indivíduos, né, os nossos colaboradores. Para cada um destes grupos, há diferentes necessidades e funções a serem desempenhadas. Ao mesmo tempo, como eu já mostrei, eu posso ter uma agenda de promoção, uma agenda de prevenção e uma agenda de mitigação. Olhem que interessante, algumas das coisas que estão aqui nesta tela. Não tem nada a ver com saúde. Nada. Então, quando eu falo, portanto, já falámos de segurança psicológica, aqui a Ana mais cedo, então vou passar, mas business partner. Ter uma estrutura parruda, né, de business partner ali do RH junto da liderança para pilotar aquela área. O trabalho do líder é o quê? Setar boa estratégia, descer para objetivos táticos, ajudar as pessoas a desempenhar o tático, né, e estar lá para potencializar os próximos passos de carreira dela. O papel do RH é o quê? Está lá, escutando, sentindo a temperatura, entendendo as dinâmicas interpessoais, dando aos líderes insights do que está acontecendo, trazendo inputs do que é que ele pode fazer, para quê? Para potencializar, né, o papel dessa pessoa nessa estratégia tática e nesse plano estratégico futuro. Crucial, muda o jogo. Tá? Outro exemplo, quando a gente traz, portanto, grupos de afinidade, né, ou quando a gente traz, portanto, coaching executivo. Olha que interessante, na Volkswagen, a gente, portanto, tem lá o benefício, tá? A gente depois abriu a casca de cebola, trazendo um programa específico, uma linha de cuidado específica, para quem já tinha apresentado CGF. Então, vamos trazer um olhar mais de perto para as pessoas que já foram afastadas ou que já apresentaram, portanto, atestado de doença mental. E agora, a gente está fazendo um programa socioemocional para toda a média gestão. Toda a média gestão da Volkswagen, porque a gente entendeu que, efetivamente, aquele lugar, não é, onde a gente é cobrado a estratégia e, ao mesmo tempo, é cobrado o tático, está, assim, espremido. Então, vamos apoiar eles com, efetivamente, um programa ali de desenvolvimento. Tá? Então, canal de denúncias, a Ana também já falou aqui. Então, tudo isto são coisas que vocês podem fazer, podem evidenciar e podem documentar no vosso PGR. Tá? Metade destas coisas não tem nada a ver com doença mental. E, por fim, aqui um convite, tá? Para os líderes na sala, para vocês fazerem para os vossos líderes na vossa organização. O papel do líder não é tratar. Tá? Eu hoje não trato ninguém. Sou médico, adoro, mas eu não trato ninguém. O meu papel é o quê? Primeiro, me conhecer. A Ana falou disto. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que me cuidar. Eu tenho que saber o momento que eu estou vivendo, as adversidades que eu tenho, né, os pontos fortes, os pontos fracos. Eu tenho que estar, né, on top of my game. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu tenho que reconhecer. O que é reconhecer? É estar atento. Identificar, aquele fulano que era pontual, sempre foi pontual e agora deixou de ser. Aquele outro colaborador que ligava sempre a câmera, no último mês eu já não vejo o rosto dele.
Aquela pessoa que era tão estruturada, me mandava sempre a apresentação no dia antes para eu rever, já não me manda. Isso são sinais e sintomas de que a pessoa está mudando o comportamento dela. Certamente alguma coisa está acontecendo. Claramente, assim, o performance dele está diminuindo. Ótimo, mas por quê? Vão lá, perguntam, abram um canal. Identifiquem o que se pode estar acontecendo. Mas não tratem, direcionem. A empresa forneceu benefício, plano de saúde, canal, tudo. Então, a empresa já deu as ferramentas. O papel do líder é direcionar e encorajar. É isso, é encorajar. O grande problema de saúde mental na população global são dois. Um, por onde eu começo? Dois, como é que eu continuo esta jornada? Tá? O papel do líder é esse. A empresa dá ferramental, o líder encoraja a usar. Tá? E é isso, gente. Fiquem com esta, tá? É muito mais do que conformidade, é cultura. O nosso papel hoje em dia é efetivamente fazer com que as pessoas estejam produtivas, engajadas, saudáveis, para que os nossos negócios vinguem. Tá? E eu acho que isto é uma baita oportunidade da gente assumir esse protagonismo nas nossas organizações. Uma salva de palmas para o Rui. Fica aqui, vem cá. Rui, e óbvio que no LEAD a gente sempre trata o assunto, né? Não depois indo em detalhe no produto em si, do palestrante, para a gente, óbvio, cada um escolhe o que quer fazer. Mas hoje acho que é bem diferente da forma como a gente quer trazer para vocês. Então, explica como é que funciona na prática a Zen Club. Então, a gente tem 4 braços. A gente tem um braço de benefício. Então, se vocês hoje... Quem aqui tem, por exemplo, um benefício academia na empresa? Tá, muita gente. Então, assim, se vocês veem que saúde mental é um desafio e eu quero introduzir, portanto, psicólogo, coach, nutricionista... Que você faz através daquela pesquisa, né? Que você descobre os riscos psicossociais e você... Já vou. Vai lá. Então, o nosso score é este, tá? Para você estar adequado à NR1, eu falei dos 3 passos, certo? Mapear, priorizar e agir. Então, a gente hoje tem um questionário já pronto, com, portanto, uma ferramenta de engajamento para que maximize as respostas dos vossos colaboradores. O questionário é validado, são 19 perguntas, já está casado com o E-Social, então muito fácil do time de saúde depois incorporar isso na rotina de E-Social e de PGR que eles já têm. Tá? 2, a gente estratifica tudo automático, os dados, então eu consigo ver por unidades, por cargo, por função, enfim, vocês conseguem ter na palma da mão um raio-x preciso da vossa organização, o segundo passo. E o terceiro é que a gente ajuda com o plano de ação. Então, muitas vezes, depois, ficam os dados na mão, o que é que eu faço com isto? A gente hoje faz 400 ativações por mês, hoje em empresas, para a liderança, para a saúde, para os colaboradores. Tá? Estou falando de webinários, estou falando de treinamentos, estou falando de palestras. A gente tem o benefício, então, hoje, agora, nesse momento, se vocês entrarem no nosso aplicativo ou site, vocês podem entrar agora mesmo numa consulta com psicólogo, numa consulta com coach, numa consulta com psiquiatra. Então, na palma da mão, no conforto de casa, no conforto de trabalho, sem ter que deslocar. A gente, para a RH, tem muitos dados vivos de como é que está a saúde da minha população, in real time. Então, vocês não têm este dado no plano de saúde. Vocês não têm este dado, assim, numa pesquisa de clima. Então, poxa, os meus funcionários da área de operações, eles estão fazendo consulta por quê? Tudo anonimizado, mas vocês... Não é preciso seguir o calendário de saúde, sabe? Portanto, março, o mês da mulher, setembro, o mês do suicídio. Não, cara, eu hoje posso estar a falar, portanto, de relações humanas. Amanhã posso estar a falar sobre satisfação no trabalho. Então, assim, a gente é um organismo vivo, a gente ajuda vocês com isso, dá esses dados para vocês. E, por fim, se vocês querem serviços como psiquiatria, comitê de saúde, né, e ter um parceiro que vos ajuda com casos complexos... Bom, tem aqui vários casos de burnout, mas não sei se é burnout, porque foi o cara da rede que diagnosticou burnout. Segundo a opinião clínica, contem com a gente está aqui para ser esse parceiro de negócio em tudo o que tem de saúde mental. Beleza, então coloca na tela o QR Code, fazendo um favor. Esse QR Code, o que significa? Para você que quiser conhecer mais sobre a Zen Club e saber sobre essa pesquisa, tá? Nós temos uma parceria, LEAD, uma empresa que atua com a gente, com a Safe, e junto com a Zen Club, para poder te apresentar de fato, marcar essa reunião, te explicar como que funciona, para ver se você põe a pesquisa para funcionar, depois ter um plano de trabalho em cima disso e você conhecer todo o ritmo de jornada de saúde mental que você pode implementar na sua empresa, tá? É só
se inscrever, pedir ali para entrar em contato e vão agendar com vocês. Essa é a maneira que a gente encontrou de poder fazer, entender cada empresa no seu momento atual e, óbvio, ajudar naquilo que você precisa. Existe uma regra do que tem que ser feito? Não é uma regra do que tem que ser feito. O primeiro ponto que ele falou o mapeamento vão te exigir, tá? O mapeamento vão te exigir. Agora, depois do mapeamento que vai ser feito, é muito característico daquilo que encontrar e o perfil da sua população. E essa união é o que a Zen Club faz para, de fato, ajudar. E como aqui, nós temos, uma Unimed que é uma fortaleza dentro da nossa região no plano de saúde. Imagina, vocês sabem, né? Plano de saúde, cada vez mais incorporam outros atendimentos, outros passos, e não é simples você trabalhar um custo de sinistralidade. Se você tem um braço, e a gente sabe que é uma doença do século agora, saúde mental, e a gente tem como ajudar, inclusive, a melhorar a sua sinistralidade, para você poder ampliar plano, melhorar condições cada vez melhor das entregas, como a Unimed faz, é importante, tá? Então, quem se inscrever vai ter uma reunião, vai marcar online, o que for, para conhecer, e aí você decide. Se quer fazer com a Zen Club, se não quer fazer com a Zen Club, não tem problema. Mas é uma opção e uma oportunidade de parceria que a gente construiu junto para dar esse acesso a vocês aí, tá bom? Entendido? Bom, como a Viviane vai entrar agora às 10, tem 6 minutinhos, quem quer fazer uma pergunta para o Rui? Grazi. Olá, Rui. Muito prazer. Eu sou a Grazi Cavenaghi, sou da Inspiração. A gente ajuda as pessoas a empreenderem com mais saúde, felicidade. Eu criei inspiração do meu processo de cura e eu tenho certeza que o Zen Club está curando o mundo. Eu trabalhei na educação. Bom, a minha história... Vou falar da última parte, dos 20 anos na educação. Eu saí doente, tendo dor de barriga todos os dias. Eu tinha neuralgia do trigêmeo, não preciso nem mapear a dor, né? Que é de 0 a 10, a maior. Sinusite, o sangue não subia, eu tinha que tomar medicamento para o resto da vida por causa de uma doença genética. E resumindo a história, em 2016 eu passei por um processo de autoconhecimento, criei inspiração em 2019, e eu tenho certeza que empresas curam o mundo. E desde 2017 que eu não tomo mais medicamentos. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você está há 10 anos aí, há muito tempo, você é médico, vem da área da saúde. E eu sempre dizia isso para o meu filho, agora que ele está dando plantão, ele falou, mãe, você tem razão, hein? Olha, porque é um caos, né? Só quem está na área da saúde, quem é da saúde, sabe o caos que é, o que está acontecendo agora. É um momento muito desafiador. Eu vejo com os meus clientes, quando a pessoa se conhece, como a Ana disse, ela muda o mundo. Eu não acabei de me dizer, né, que eu mudei a minha vida, mudei de profissão, tudo depois que eu me conheci, porque você sabe que botão você aperta e que botão você não aperta. E eu gostaria que você dissesse, com a sua experiência, o que você acha, eu venho da matemática, então eu também gosto de números, né? Dados, vamos lá. Vou dar um exemplo, cardiologia. Você é cardiologista, a Mari é cardio. Para mim, quem tem problema cardíaco, analisando toda a parte de linguagem do corpo, está preso ainda no passado com alguma coisa que está ali. Tem muitos fatores, tá? Mas estou dando um. O que você acha? Quanto a parte psicossomática envolve nas doenças, no adoecimento de 0 a 100%? E você disse outra coisa, relacionamento é pó de ouro, tudo é relacionamento. Se eu chego em você, eu já convulsionei chegando no hospital, e eu tenho certeza que aquilo foi criado pela minha mente. Eu já fiquei 6 meses com febre, na época da doença, sem descobrir nada nos maiores especialistas, e é claro que a febre estava sendo criada pela minha cabeça. Então, o relacionamento e essa parte da psicossomática, você acha que quantos % isso influencia na realidade na doença? Na sua opinião, com a sua vivência. Não nas teorias a gente já sabe, mas com a sua vivência. Não vou conseguir precisar um número, mas assim, muita coisa tem a ver com a forma como a gente encara a vida e como a gente lida com as emoções. É aquilo que a Ana falou no começo. Assim, se a gente não gerencia, portanto, a forma como a gente lida com os problemas do dia a dia, naturalmente eles vão somatizar.
Tá? Se a gente estiver exposto a vários problemas durante um período crónico, a gente vai somatizar e isso vai virar uma doença, portanto, física. Não há dúvidas quanto a isso. Percentagem, se eu tiver que... Sim. Eu diria que é meio a meio. Assim, uma coisa é um trauma, é um combate físico, etc. Outra coisa, não é? Mesmo a gestão de diabetes, tá? Vou dar um exemplo. Tem muito mais a ver com a forma como a pessoa lida, portanto, com o facto de ser diabético, tá? Do que necessariamente com a diabetes em si. Se eu reconheço que tenho diabetes, se eu consigo mudar os meus hábitos alimentares, eu provavelmente vou conseguir diminuir a medicação que eu tomo. Então tem tudo a ver, portanto, com comportamento. Tem tudo a ver com como eu aceito a realidade em que eu vivo, no momento em que eu estou. É isso. Como que está aí, Viviane? Você me dá um sinal? Tá? Próxima pergunta, quem quer fazer? O Rui? Ainda sobre riscos psicossociais, tá? Uma coisa que a Viviane vai reforçar e acho importante, como a Marcos disse, assim, o governo não quer entrar na forma como vocês gerenciam a vossa empresa. O governo só quer garantir que a gente está priorizando esta pauta. Então, independentemente de ser Zen Club, o que for, é realmente... E a gente fez uma reunião para entender exatamente esse tipo de diálogo, né? Para a gente estar na Fortaleza. Uma curiosidade, até um pouco falta de conhecimento da minha parte, mas da vivência que vocês têm, conhecimento técnico, científico e de indicadores. Por que o Brasil se encontra na posição primeira mundial de ansiedade? Por que tem essa parte de burnout, turnover? Por quê? Qual o motivo? Eu acho que existem duas grandes caixas, tá? O primeiro é que, culturalmente, eu vou ter que dizer vocês, porque eu não sou brasileiro, mas a forma como vocês lidam e expressam emoções é muito vívida. Inclusive está no hino, eu reparei. Tá? Então, assim, muitos países, tá? Europa, etc., as pessoas engolem as emoções. Tá? O Brasil põe para fora? O Brasil põe para fora. Ah, não acredito. A gente fala. Não, e vocês vivem, vocês vibram. Para o alto e para o baixo. Imagina. Então, tem esta questão aqui de cultura, né? O quê? Brasileiro. A segunda é a infraestrutura do país. País desigual, baixa segurança, trânsito caótico. Então, a exposição, ela já está. A exposição, portanto, a estes riscos do dia a dia também é muito alta. E, portanto, estes dois fatores combinados fazem com que... Ou seja, quem está em Rio Preto é menos problema de saúde mental. Nós, em São Paulo, temos um estresse muito maior disso, tá? Vamos lá, Viviane está aí? Então, uma salva de palmas para o Rui, né? Obrigado, Rui, por enquanto. Ô, Rui, na verdade, fica aqui do meu lado, vamos... Eu combinei com a Vivi que a gente vai... Viviane, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Tá escutando bem? Perfeitamente. Bom, deixa eu apresentar para você o público que nós temos aqui, né? Nós somos do LEAD Noroeste Paulista, o maior grupo de empresários, de líderes empresariais da região, e nós temos hoje, para esse evento aqui, focado em NR1, saúde mental, nós temos dentro da empresa os representantes que, de fato, tocam o assunto dentro das empresas. Então, ou o próprio empresário, ou a sua área de RH, ou técnico da saúde, está aqui hoje nesse evento, tá? O Rui, da Zen Club, que você teve o prazer de conhecer, já explorou e explicou todo o momento que a gente vive no país, o quão importante as empresas fazer, né, o mapeamento de riscos psicossociais. E a gente gostaria, então, de saber de você, pelo Ministério do Trabalho, como a visão de vocês do porquê entrou essa parte, né, de psicossocial, justamente de riscos psicossociais nas empresas, essa preocupação do Ministério do Trabalho, e como que vai ser a atuação daqui para frente para ajudar as empresas e o país a minimizar os afastamentos por saúde mental. Ok. Bem, vou brevemente me apresentar.
Eu sou Viviane de Jesus Forte, auditora fiscal do trabalho. Atualmente ocupo a chefia da Coordenação Geral de Fiscalização de Segurança e Saúde do Trabalho na Secretaria de Inspeção do Trabalho. Eu falo com os senhores aqui da minha sala em Brasília, mas sou de São Paulo. Já tive a oportunidade de ser chefe da Superintendência do Trabalho de São Paulo, e para nós é muito importante, muito grata essa oportunidade de estar em contato direto com os senhores, que são os representantes das empresas, e que vão estar no dia a dia com a missão de fazer a gestão de segurança e saúde do trabalho nas empresas. Parabenizar a organização do evento, porque é muito importante esse tipo de iniciativa. As empresas precisam, de alguma forma, ter acesso às informações e ter oportunidade, né, de compartilhar as suas dificuldades e as boas práticas. Bem, por que o Ministério do Trabalho atualizou a norma regulamentadora número 1? Nós temos um conjunto de normas regulamentadoras que detalham os comandos legais que estão na CLT. Né? Então, tem um capítulo específico só sobre segurança e saúde no trabalho na CLT, e compete ao Ministério do Trabalho fazer esse detalhamento. A norma regulamentadora número 1, ela dá diretrizes gerais de cumprimento para as empresas, e tem o capítulo do gerenciamento de risco ocupacional, onde entra a questão do risco psicossocial. A norma regulamentadora número 1, nessa alteração que vai entrar em vigor em maio, explicitou, né, a necessidade de fazer a gestão sobre o risco psicossocial. E por quê? Porque hoje nós já temos, infelizmente, né, entre as doenças com mais incidência na população trabalhadora, o adoecimento mental, todas aquelas doenças, né, relacionadas ao adoecimento mental, ansiedade, depressão, esgotamento. E então, as doenças relacionadas aos esforços repetitivos, Ler-Dort e o adoecimento mental são as principais causas de adoecimento da população trabalhadora. Então, realmente, nós, enquanto sociedade, precisamos enfrentar o problema. E eu aproveito a oportunidade para destacar que, na realidade, nessa questão, apesar de toda a movimentação que está acontecendo na sociedade, no mercado, o tema risco psicossocial está sendo muito debatido, que é algo muito importante, mas a norma não trouxe obrigação nova. É até um pouco surpresa para nós, né, essa movimentação toda, porque a redação atual né, norma regulamentadora 1, que está em vigor, ela já define que as empresas têm que reconhecer todos os riscos existentes no ambiente de trabalho. É dessa forma que está o texto da norma. E o que a nova versão da norma regulamentadora 1 vai trazer, a partir de maio, a redação que detalha todos os riscos. Então, o item vai dizer que a empresa deve fazer gestão dos riscos físicos, químicos, biológicos, riscos de acidentes, riscos ergonômicos, inclusive os riscos psicossociais. Então, deu clareza, né, para essa questão do risco psicossocial, mas não é uma obrigação nova. Então, as empresas já possuem essa obrigação, tanto é que já são fiscalizadas, aconteceram fiscalizações em 2023, em 2024, e vão continuar acontecendo em 2025. Então, a gente aproveita a oportunidade para esclarecer esse ponto. E aí vem a segunda parte da pergunta, que é como o Ministério do Trabalho vai atuar. Bem, até antes de entrar no mérito de como o Ministério do Trabalho vai atuar, destacar... Vocês estão me ouvindo, né? Perfeitamente. Então, tá bom. Só destacar uma outra questão muito importante, que sempre que nós temos oportunidades, né, nós explicamos, né, para todo mundo. As empresas precisam dar o tratamento para o risco psicossocial em termos de gestão, da mesma forma que ela dá para o risco químico, para o risco físico, para o risco biológico, ou seja, se eu tenho uma empresa, seja lá qual for a empresa,
se é uma farmácia, se é uma indústria de transformação, se é um teleatendimento, seja lá qual for a minha atividade, né, econômica, a minha empresa, eu preciso, antes de mais nada, né, primeiro tentar evitar situações de riscos, mas aí não é possível evitar, eu tenho que reconhecer. O que existe, se eu né, trabalho, sou do SESMIT, eu sou gestor de uma fábrica de tintas, que produz tinta. Bom, os componentes da tinta tem diversos componentes, muitos deles são inflamáveis. Então, nesse meu exemplo, eu vou ter lá o risco químico, né, de um produto que alguns vão ser tóxicos, muitos vão ser inflamáveis. Então, eu estou fazendo reconhecimento. Opa, tenho um risco químico na minha empresa. Eu vou avaliar. Depois eu vou aplicar as medidas de prevenção que são necessárias e vou monitorar. O risco psicossocial é igualzinho. Aí eu tenho que primeiro evitar as situações, depois eu tenho que reconhecer, fazer o reconhecimento, ver se naquele meu estabelecimento tem as questões relacionadas aos fatores de riscos relacionados aos riscos psicossociais. Não tenho. Ok, não tenho. Tenho. Vou avaliar. Vou adotar as medidas de melhoria e vou monitorar para ver se os trabalhadores não estão adoecendo. Então, por que a gente destaca isso? Porque da mesma forma que não são todas as empresas que têm o risco químico, nesse exemplo que eu dei na fábrica de tintas, vai ter o risco químico, mas num escritório administrativo não vai ter. Então, no meu reconhecimento, não vai ter risco químico, eu não vou ter que fazer nenhuma avaliação do risco químico. O risco psicossocial é a mesma forma. Estou querendo, né, destacar para os senhores que nem todas as empresas vão ter riscos psicossociais e vão ter que, portanto, necessitar avaliar. A fase da avaliação vai ser necessário fazer se tiver o risco. Se não tiver, não vai fazer avaliação, como um escritório não vai fazer avaliação do risco químico, porque ele não tem um risco químico. Então, essa é uma primeira informação que a gente passa, porque nesse processo todo que nós estamos vivendo, em muitos momentos as pessoas manifestam como sendo uma obrigação de todas as empresas. Não, o que é obrigação de todas as empresas é reconhecer. Né? Se tiver aquele risco, aquelas situações, aí sim, aí eu dou sequência no processo de gestão. E, por outro lado, o risco psicossocial pode estar em qualquer estabelecimento. Né? Mas a gente destaca aqui os setores econômicos que são clássicos. Como a gente tem setores econômicos que tem clássica, que a gente sabe que vai ter risco biológico, atividades que a gente sabe que vai ter riscos químicos, tem atividades que a gente sabe que vai ter risco psicossocial. Quais são? Bancos, teleatendimentos e estabelecimentos de saúde. E para essas atividades é característico. Como é característico o risco químico numa refinaria. Agora, só nessas atividades que eu tenho, não, pode estar presente ali, um frigorífico vai ter, por exemplo. Né? Muito provavelmente. O que o frigorífico tem, com certeza, o problema, né, do adoecimento por conta dos movimentos repetitivos. Né? Então, isso, com certeza, a gente sabe que o frigorífico tem. O risco psicossocial está muito associado, né? Então, não é baixa a probabilidade de ter questões lá relacionadas também ao risco psicossocial. Então, aproveito a oportunidade para passar mais essa informação, e aí, só para concluir aqui essa linha de exposição, o Ministério do Trabalho atua com o risco psicossocial, como ele atua também com qualquer outro risco. Nós temos as nossas intervenções, elas são organizadas por planejamento e por denúncia, e são priorizadas as situações ou as empresas que mais adoecem, que mais registram acidentes, e que no nosso histórico, né, de informação, histórico de fiscalização, problemas também em empresas que registram mais um histórico ruim, né, um histórico ruim de acidentes e de adoecimentos. Então, nós buscamos indícios. E os indícios não são apenas no caso do adoecimento de CAT. Claro, a CAT é um parâmetro importantíssimo. Né? Nós temos ali os dados
do E-Social, as declarações do E-Social, o Ministério do Trabalho é gestor do E-Social, então todas as informações que são lançadas via E-Social nós temos, inclusive acidentes de trabalho, e mais especificamente no caso, né, das CATs e do adoecimento, nós temos aqui uma parceria com a Previdência Social, que essas informações são repassadas para nós, Ministério do Trabalho, e para fiscalização, né, mas não apenas aqueles adoecimentos que são reconhecidos como relacionados ao trabalho. Os adoecimentos, doença comum também, porque é um indício. Né? Vamos voltar, por exemplo, do frigorífico. A gente sabe a característica da atividade. Aí um frigorífico que tem muitos afastamentos não reconhecidos como vínculo do trabalho, de patologias, de doenças relacionadas a movimentos repetitivos, mas que está como uma doença comum. Isso é um indício para a gente. Isso acende o farol amarelo, a luz vermelha, né? Significa que tem o problema ali que a empresa, inclusive, não está reconhecendo. Essa situação é uma situação, por exemplo, prioritária da nossa atuação. Então, não sei se eu falei muito rápido. Perfeito. São muitas informações, mas passo a palavra para vocês. O Rui vai fazer uma pergunta, tá? Pode falar, Rui. Viviane, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Boa. E depois Sim. acho que a gente abre para perguntas. Exatamente, perfeito. 2 perguntas em cima do que você trouxe. Portanto, qual é o principal conselho que você dá para as organizações no que diz respeito à expectativa para 26 de maio? Tá? Em que nível de maturidade ou o que é que deveria ser feito até 26 de maio ou o que deveria ser começado a ser feito após? E a segunda pergunta que acho que é relacionada é o que é que, portanto, as empresas podem esperar em termos de multas, enfim, advertências? Há espaço para uma advertência para ser corrigido ou não? Vamos ser automaticamente autuados? Enfim, 2025 é um ano, portanto, de início de trabalho, digamos assim, onde vamos muito mais olhar para apoiar o tecido corporativo a se movimentar em relação ao tema, ou já estamos a olhar por uma ótica de autuação e multa? Certo, é uma boa pergunta. Sempre que é publicada uma lei, uma norma nova, né, no nosso caso, uma norma regulamentadora nova, nós temos o prazo legal da dupla visita, que é de 90 dias, que é justamente para que as empresas se adaptem àquela nova obrigação. Isso significa que a fiscalização, uma empresa, ao ser fiscalizada, ela vai ser notificada num prazo, né, de pelo menos 90 dias, e aí ela tem que regularizar aquela situação. Então, não existe autuação imediata para aquilo que é novo, né? Então, por exemplo, o capítulo 1.5, que fala do gerenciamento de risco ocupacional da NR1. A NR17, por exemplo, que trata da ergonomia, não entra nessa regra. A norma 5, que trata de EPI, também não, né, da obrigação de fornecimento do EPI. A norma regulamentadora número 9, que é o PCMSO, né, que é a gestão da saúde do trabalho dos trabalhadores, também não tem o critério da dupla visita. Então, só para explicar direitinho, né, qual que é o alcance desse critério da dupla visita. No caso, a NR1, não é o restante das obrigações, não é para tudo. Né? Tem esse prazo para as empresas se corrigirem. Né? Então, é assim que define a lei. Passado esse prazo, aí vai depender de caso a caso. Dependendo da situação, acontece a notificação para a empresa regularizar um eventual problema, mas em constatada irregularidade, é muito provável a lavratura do auto de infração pela fiscalização. E o que é mais importante, né, o que as empresas devem priorizar, é o reconhecimento, porque reconhecer todos os riscos é obrigação de todas as empresas. E em função do que acontecer no reconhecimento, é que vem as outras etapas, né? As etapas de avaliação, aí no caso do risco psicossocial, vai depender caso a caso, da situação que tem, primeiro, a atividade econômica da empresa, qual é a melhor maneira de fazer essa avaliação, né? Depois,
quais as medidas que precisam ajustar. E uma questão importante que eu não falei, especificamente com relação ao risco psicossocial, nós temos fatores, né, relacionados à organização do trabalho e fatores das relações interpessoais, e aí entra o assédio, né, pode entrar a discriminação. O foco da fiscalização é para as questões relacionadas à organização do trabalho, né, e a organização dos problemas relacionados à organização do trabalho não são fáceis de serem resolvidos, né? Então, é importante as empresas fazerem esse processo, antes de mais nada, do reconhecimento. Agora, eu vou dar um exemplo pontual. Eu tenho uma galvanoplastia, tratamento de superfície. Galvanoplastia lá faz os banhos, tem produtos químicos muito agressivos para a saúde dos trabalhadores, não havendo ali as medidas adequadas, pode gerar até perfuração de septo, câncer. Fiz lá minha fase de reconhecimento, entrevistei os trabalhadores, vi que, de fato, aqui naquela galvanoplastia não tem, que bom, nada, nenhum fator relacionado ao risco psicossocial, né? Metas difíceis, inalcançáveis, a gestão para o alcance das metas, problemas na gestão para o alcance das metas, situação de público difícil. Estou dando exemplos de fatores relacionados aos riscos psicossociais, que é o que nós temos no teleatendimento, comandos contraditórios com relação à execução de uma determinada atividade, falta de clareza, todos os fatores relacionados a um futuro adoecimento mental do trabalhador. Fiz a etapa de reconhecimento na minha galvanoplastia, felizmente não tem nada disso. O que o colega, se eu estivesse fiscalizando essa galvanoplastia, eu ia procurar? A empresa tem que demonstrar, o responsável lá pelaquela galvanoplastia, que ele não ignorou o risco psicossocial, que no reconhecimento, no PGR dele, ele lembrou do risco psicossocial, ele reconheceu, registrar de que forma isso aconteceu, e ele vai concluir que ele não tem aquele risco lá. Como ele vai concluir que ele não tem risco biológico. Tá? Então, é importante ter esse registro, porque senão fica uma situação de risco para o empregador. Está lá sendo fiscalizado, o auditor fiscal vai buscar os elementos que comprovem que foi reconhecido todos os riscos, e o empregador não vai conseguir comprovar. Aí, muito provavelmente, vem um auto de infração. Não, mas fiz a etapa aqui do reconhecimento, constatei que não tenho nem risco biológico, nem risco ergonômico, nem risco psicossocial. Ergonômico na galvânica tem, muitas vezes, por causa dos cestos, onde ficam as peças, do peso, da maneira como acontece o movimento, né? Pode ter problemas ali na linha da ergonomia. Mas nesse meu exemplo aqui, para a gente não complicar, não tem risco biológico nem risco psicossocial. Registrei isso de maneira adequada, aquele empregador né, não vai ter problema com uma futura auditoria. Né? Então, assim, do ponto de vista bem objetivo, né, dá aqui brevemente uma contribuição no evento, nesse sentido do reconhecimento do risco. Viviane, só vão ter duas perguntinhas. Vou pedir para eles fazerem as duas últimas perguntas, aí você responde as duas últimas e a gente já termina, tá bom? Ok. Faz, Luiz, a sua pergunta. Bom dia, Viviane. Bom dia. Quem está falando é Luiz, sou diretor aqui de uma empresa e eu queria tirar algumas dúvidas, porque quando a gente fala de risco ergonômico é palpável, outras coisas são palpáveis. Eu acho muito bacana essa visão da empresa olhar para esse cuidado psicossocial, mas a gente vê muito nas empresas, principalmente indústrias, pessoas com má fé. Então, até que ponto, quando a gente fala risco psicossocial, o que é um risco psicossocial? Um sente um momento de uma forma, o outro vivencia de outra. O não para um, tudo bem, o não para outro, ele já vê aquilo como uma ameaça, como um peso. Então, até que ponto
o empresário ele vai ter uma defesa, algo palpável de defesa para esses casos omissos, para esses casos de má-fé, onde o colaborador vai ler um CID e ele vai descrever numa avaliação que ele tem tudo aquilo. Então, como que pode ser uma defesa da empresa em casos de má-fé? Eu vou fazer uma outra pergunta, aí você já responde as duas, tá? Ok. Tem bastante a ver. Meu nome é Gislaine, eu trabalho na área de RH e tem bastante a ver com a pergunta dele, no sentido assim, esse risco, como que ele vai ser medido, colocado como, identificado como um risco? É pelo ergonomista mesmo? Por exemplo, a avaliação desse risco, ela pode ser feita pelo médico do trabalho, porque a gente, né, vem de todo um conjunto, de uma série de normas que tem que vir sendo atendidas. Então, é nesse sentido, minha dúvida também. Pode responder, Vivi. Não, são perguntas ótimas e, assim, que é a realidade das empresas, né? Então, a gente começa fazendo uma reflexão de que a característica do risco psicossocial é a subjetividade. Tem a característica do agente e tem a característica do processo do adoecimento, da doença. Então, o que eu costumo dizer é que nós, profissionais de SST, somos filhos do risco físico, químico e biológicos. Então, nós nos sentimos muito mais confortáveis com o ruído, que eu pego o decibelímetro e meço, né? Quantos decibéis tem aqui no ambiente de trabalho, que eu faço a dose, que é a medição ao longo da jornada, né, de um produto químico, um tolueno, pera lá, deixa eu fazer aqui a medição também do tolueno, eu vou ter ali exatidão quantos ppm eu tenho no ambiente de trabalho. Então, nós nos sentimos muito mais confortáveis com essa situação, mas nós também temos alguns agentes que a abordagem não é quantitativa, é qualitativa, produto químico, inclusive, né? Isso está ali nas nossas normas regulamentadoras. O biológico também a gente não consegue contar. E o psicossocial, o adoecimento mental, ele tem essa característica que é uma característica intrínseca dele, né? E que não tem jeito. Da mesma forma que é intrínseco de um produto inflamável, o que faz ele ser inflamável é ele gerar muita pressão de vapor à temperatura ambiente, o que faz intrínseco ao psicossocial essa subjetividade. Então, nós não podemos lutar contra isso, nós temos que, diante dessa realidade, adotar as medidas que são possíveis. E aí a gente vem para um outro aspecto que é da doença, né? A doença, qualquer doença, inclusive a perda auditiva, que é talvez a mais clássica das doenças ocupacionais, sempre vai ter o contexto, é relacionado ao trabalho ou não, não é? Não sempre tem esse contexto? Não, o trabalhador é de um processo produtivo, é de uma fábrica que tem ruído lá, então, pera lá, se eu tenho uma perda auditiva, muito provavelmente é do trabalho. Agora, não é. Né? Não é o trabalhador de escritório, o ruído está muito baixo e esse trabalhador ele pode ter adquirido da vida pessoal dele, né? Então isso daí também essa necessidade de pesquisa com relação à doença existe, inclusive para os clássicos. E aí, no caso da ansiedade ou de uma depressão, pode ter relação com o trabalho, pode não ter, ou pode ter sido agravada com o trabalho, porque isso também, né, é uma possibilidade. O trabalhador tem uma situação de saúde, entrou com aquela situação e o trabalho agravou. Isso é considerado uma doença do trabalho, nessas situações do agravamento. Então, todos esses contextos nós temos, e quem vai ter que investigar, buscar elementos para ver se tem relação com o trabalho ou não, e se tem má-fé do trabalhador ou não, são os profissionais de saúde, como sempre, né? Como sempre. Todos os profissionais de saúde. Aí, dependendo do caso, inclusive o fisioterapeuta, né? Além do médico, que a gente sempre lembra, além do enfermeiro, do auxiliar de enfermeira, de enfermagem, né? No caso do psicossocial, tem as outras profissões que podem ajudar.
Então, o desafio, né, que está presente no psicossocial, a gente tem para as outras situações também. E são esses profissionais que têm que buscar elementos. Né? E o profissional médico, né, ele vai subsidiar ali, né, aquele caso concreto daquele trabalhador, da realidade que tem na empresa, e, em última instância, a competência legal para firmar vínculo com o trabalho ou não é do médico perito do INSS, certo? Isso vai acontecer para o adoecimento mental também. Né? Então, nós não temos muito como fugir desse contexto. E eu já me perdi nas perguntas. Era essa questão da má-fé... Questão da má-fé, e é isso, né? Quem são os profissionais envolvidos? Sim. Os profissionais envolvidos. Pois é. Né? Aí, isso também é uma pergunta muito importante, porque é uma política pública do Ministério do Trabalho não interferir nessa dimensão dos profissionais. Então, de novo, como qualquer risco, se eu tenho uma situação um pouquinho mais complicada aqui na minha empresa, eu tenho um processo produtivo e estou meio inseguro com o meu aterramento, se meu aterramento está bem feito, se ele está, né, tá cumprindo a função dele mesmo, eu não vou chamar um profissional especializado? Aterramento não é uma coisa simples, não é só ver se tem um fiozinho lá saindo. Né, tem que ser feita a medição para ver se a resistência ômica está realmente bloqueando ali uma corrente. Então, eu vou buscar um profissional adequado, especializado, engenheiro elétrico. Bom, se eu tenho um teleatendimento, eu tenho uma situação na minha empresa que eu tenho presente ali vários fatores relacionados, né, que podem gerar um adoecimento mental, fatores relacionados e que são de difícil resolução, eu tenho um quadro interno de profissionais que me permite lidar com esses fatores ou eu vou buscar auxílio externo? Aí isso é gestão da empresa. E esse auxílio externo, novamente, pode ser o engenheiro de segurança, o técnico de segurança, o ergonomista, o psicólogo, o psiquiatra, mas podem ser todos esses profissionais. Nós não vinculamos, não criamos uma obrigação direta, né, de quais desses profissionais são os mais adequados para auxiliar naquela empresa. O que a gente faz é orientar no sentido de que se você tem uma situação que tem um pouquinho mais de complexidade, o ideal é você buscar sim, o auxílio desses profissionais, né? Então, essa orientação a gente dá. Agora, até isso é uma decisão de gestão da empresa. Viviane, muito obrigado por sua participação.